Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. São Paulo recebeu nesta semana a proposta oficial do Grêmio por Arboleda. O tricolor gaúcho está desesperado por um defensor e apresentou um papel timbrado com números interessantes para a compra do atleta equatoriano que tem mais de 30 anos de idade. O presidente Júlio Casares recebeu a oferta, discutiu com membros do departamento de futebol e com a comissão técnica e o São Paulo optou por rejeitar a chance de negócio. Antes de gravar o vídeo, fui consultar e confirmar a proposta oficial do Grêmio e eu vi o seguinte de um dirigente são paulino, abre aspas, o Arboleda não será vendido, ponto final nessa história, fecha aspas. O São Paulo colocando ou acabando com qualquer chance de uma nova tentativa. O tricolor não pensa em fazer negócio pelo Arboleda, ainda que o custo do zagueiro seja dos mais altos. Entre salários, direitos de imagem e também as dívidas que o Arboleda tinha no meio e que foram assumidas pelo São Paulo, o custo do defensor gira na casa dos R$ 800 mil por mês. Arboleda, que voltou a ser titular com o Zubeldia nessa temporada, são 6 jogos no ano, todos os jogos principais em que o São Paulo usou força máxima, o Arboleda esteve em campo. Atleta que veste a camisa do São Paulo desde 2017. Pergunta que eu deixo para você. Você venderia o Arboleda? Se sim, por qual valor e condições? Use o espaço para comentário para deixar registrada a sua opinião. Queria muito comentar com vocês sobre a questão dos salários, que ontem também saiu a informação de que o São Paulo estava devendo salário ainda. Então eu apurei isso, falei com pessoas da alta gestão do São Paulo, e não foi presidente, foi gente que trabalha na parte administrativa do clube, e eles me garantiram que o São Paulo não deve nem luvas nem salários mais. O que o São Paulo fez foi um parcelamento da premiação, e a premiação foi parcelada, então o São Paulo está pagando aos poucos, o que não quer dizer que o São Paulo esteja devendo. Ah, mas não pagou, então está devendo. Vai da concepção que você quiser falar. Se você quiser enxergar desse jeito, o São Paulo fez um parcelamento da premiação. Que premiação é essa? É a premiação da classificação para a Libertadores em vaga direta de grupos, que o grupo acabou conquistando, ficando em sexto lugar no Campeonato Brasileiro. É correspondente a essa premiação. As outras remunerações envolvidas, incidindo CLT, direito de imagem, etc., e luvas, não tem dívidas entre os. O São Paulo não está devendo nada para ninguém neste momento. Foi o que me passaram. Então eu sei que sempre que acontece um mau jogo ou o time vai mal, a primeira coisa que fala, com certeza estão devendo dinheiro. Se fosse assim, amigo, a gente não tinha nem conquistado a Copa do Brasil, porque o São Paulo jogou a final da Copa do Brasil com dívida, com os jogadores. Então, esse argumento sempre falo, assim, fomos para a Supercopa para jogar contra o Palmeiras, tinha dívida. Então, esse argumento específico, que eu sei que é uma vala comum, é, um, é uma é uma justificativa fácil, é um caminho fácil. Tipo, tá vendo? Os caras não estão jogando porque não estão. É o primeiro argumento mais simples que você pode fazer esse. De qualquer maneira, claro que tem o seu peso, é injustificável a dívida, não estou aqui falando que, tentando falar que não tem o seu peso, mas não é por causa disso. Não é por causa disso agora, e não é por causa disso, tanto que vocês podem ver, mas você é próximo da direção, então para você é mais fácil falar o contrário. Falou assim, você viu o Eduardo Afonso falando sobre isso? Você viu o Plihal falando sobre isso? Você viu o André Hernan falando isso? Você viu algum desses caras que você tem certeza que são caras que sabem o que estão falando e que consultam pessoas e apuram direitos e informações falando que o São Paulo devia? Não viram, né? Então, é mais ou menos por aí. Vocês podem cobrar deles e perguntar até para vocês terem uma outra vertente, mas é a informação que eu tive. E aí vocês podem perguntar para os outros caras de confiança que vocês assistem, que vocês acompanham, para vocês terem uma outra versão e uma outra opinião sobre esse assunto. Beleza? Eu ia comentar com vocês sobre o assunto que surgiram ontem. Uma é do Rodriguinho, que, coitado, não consegue, tá perdendo a oportunidade de novo no momento crucial, depois de ter entrado bem na partida, e agora desperdiçando de novo a oportunidade. Mesma coisa que aconteceu com o Moreira, não consegue ter uma sequência física e, consequentemente, não consegue ter uma sequência técnica. E isso acaba impactando e atrapalhando brutalmente os planos dos Beldi e os planos dele próprio de conseguir ter um melhor desenvolvimento. Rodriguinho que vai ficando para trás e muito provavelmente sem espaço, sem conseguir mostrar. Rodriguinho, melhor caminho para ele nesse caso, gente, desculpa, mas o melhor para ele seria que ele fosse emprestado e tivesse outras experiências fora. Chance foi dada, ele que não conseguiu corresponder e acompanhar. Você vê, o Matheus Alves está lá, está treinando, está sempre disponível. O Ferreira está lá treinando, está sempre disponível. O Ian está lá treinando, sempre disponível. O Mike ainda não teve chance, mas está lá disponível. Está lá buscando o seu espaço.
Até porque quando você tiver, você precisa estar bem no outro jogo. Você não pode simplesmente ficar fora e não estar conseguindo acompanhar. Então é uma pena, mas infelizmente o Rodriguinho está mostrando para a gente que não tem condição de fazer o acompanhamento. Ontem a gente teve aí algumas matérias relacionadas principalmente a críticas sobre o time, que a gente tem uma galera aí que o time tá jogando nada e você passa a ser proibido de reclamar. Hoje em dia você não pode falar nada. Eu não gosto de quem só reclama, mas eu também detesto quem acha que você não tem direito de fazer colocações e questionamentos sobre quando o time também não está bem. Se o jogador não está bem e se o time não está bem, você tem direito de ir lá fazer questionamentos. Tem gente que acha que você não pode criticar nunca, nem falar nada de nada nunca. Você elogia quando vai bem, você critica quando vai mal. Essa é a linha de bom senso que as pessoas precisam ter de razoabilidade. Então eu vi, por exemplo, ontem, aí é que tem gente que faz defesa cega. Isso eu não admito e não concordo, nunca vou concordar com absolutamente nada. Então, você vai lá, por exemplo, avaliar os últimos 2 jogos do São Paulo. Você pegou lá, por exemplo, o Casagrande ontem, foi até estava falando com o Tirone, que é um cara que gosta sempre de defender muito o trabalho do Zubeldia. É a opinião dele, tem direito dele. O Casagrande foi até engraçado me mandar no trecho do vídeo. O Casagrande foi até muito incisivo na colocação dele. Aí é difícil e aí a gente vai ver como é que vai funcionar. Mas como a gente vem falando, apesar do zum 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 para cá, zum zum para lá, o Zubeldia não tem nenhuma perspectiva de demissão, nem que perca hoje, nem que perca contra o Palmeiras. O planejamento da direção é que ele, no mínimo, na pior das hipóteses, termine o Campeonato Paulista. E eu acho correto.